Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso curso. Nessa semana estudaremos um dos temas mais relevantes e mais impactantes no nosso dia a dia. A gente vai conversar aqui, trabalhar um pouco de aspectos jurídicos relacionados às tutelas provisórias. Para a gente iniciar a reflexão sobre esse tema, eu trouxe para a gente essa figura. Essa figura ela revela bastante sobre a razão de existir das tutelas provisórias. Então, ao olhar para essas ampulhetas, a gente verifica que para essa areia passar de uma parte para a parte inferior, da parte superior para a parte inferior, haverá tempo. Quando a gente faz uma analogia com o processo, a gente entende, compreende pela marcha do processo que até que ele esteja maduro para uma solução definitiva, isso vai levar um tempo. E em algumas situações, se esse processo é um instrumento para colocar a salvo o direito, para que o juiz preste uma jurisdição que pacifique conflitos e coloque a proteção a uma ameaça ou uma lesão a direito, a gente vai perceber que em algumas circunstâncias não é possível aguardar essa finalização, ou não se justifica por alguma razão que se aguarde para essa tutela definitiva. E aí a gente entra no regime das tutelas provisórias, que poderão acontecer a qualquer tempo no desenvolvimento dessa relação processual. Inclusive, a gente vai ver na própria sentença em que se presta a tutela definitiva. E por uma razão muito clara, pela necessidade, muitas vezes, de que aquele comando decisório gere um efeito imediato que pode ser impedido por um efeito recursal da apelação, que é o efeito suspensivo, que retiraria a executividade imediata daquela medida. Veja, qual é o elemento central para a gente analisar a tutela provisória? É a construção de uma decisão baseada no que a gente fala de uma cognição sumária, uma cognição ainda baseada em um juízo de probabilidade. Então, para o direito provável, o juiz terá, em algumas situações, fundamento para, desde já, antecipar o efeito que seria concedido só ao final, lá na decisão exauriente. É um antídoto contra esse tempo que muitas vezes correrá contra uma parte que precisa de uma providência imediata ou porque não se mostra razoável naquela situação que ela aguarde todo o caminho, todo o rito ser desenvolvido para só ao final alcançar o seu objetivo. E quais seriam, então, nesse estudo, os fundamentos para a concessão dessa tutela? Antes, aliás, de falar dos fundamentos, é importante uma reflexão sobre. Pelo princípio da correlação, a parte autora, e a gente estudou isso no conteúdo da aula anterior, ele irá apresentar sua pretensão na petição inicial por meio dos pedidos, o autor formulará. Pelo princípio da correlação, o juiz dará uma solução jurídica na medida da pretensão que foi ali formulada e exercida. Então, para a tutela definitiva, não há dúvida que o juiz não age de ofício. Então, o processo começa por iniciativa da parte, o juiz só impulsionará e dará a resposta. E a pergunta que fica é: no regime das tutelas provisórias, o juiz poderá concedê-las de ofício ou também vigorará para elas o regime do princípio da inércia ou da demanda, que exige uma provocação do interessado para que haja uma resposta do Estado? Sem querer esgotar o tema, porque ele suscita algum debate doutrinário no regime das tutelas configuradas, classificadas como tutelas de natureza cautelar, mas sem querer esgotar o tema, é importante a gente centrar no artigo 299, que está na parte geral que regula as tutelas provisórias. Ele diz textualmente que ela será requerida ao juízo da causa. Então, esse será requerida orienta no sentido de que a regra é que elas são provocadas pela parte, elas serão postuladas. Então, o regime da atuação de ofício do juiz dentro do campo das tutelas provisórias deve ser visto com muita reserva. Para aqueles que a admitem, ela tem que ter sempre uma
característica excepcional, uma natureza excepcional, em regra, nas situações de concessão de medidas cautelares. Vigora aqui aquela interpretação que a gente traz lá do Código de 73, do poder geral de cautela do juiz, que em algumas situações excepcionais ele se depara com a situação no processo que ele poderá se tornar inútil caso ele não adote ali uma medida cautelar naquela circunstância para evitar a perda do resultado útil desse processo. Então, isso é um regime extremamente excepcional. A regra é: aguarde a provocação. O juiz não deve tomar essa iniciativa. E aí vamos para aquela reflexão sobre quais são os fundamentos de uma tutela provisória. Então, o código ele já se organiza, e eu vou fazendo esse mapa aqui, esse modelo mental, para organizar também o nosso raciocínio. Ele diz que dois são os fundamentos para a concessão de uma tutela provisória. Um é o fundamento da urgência e o outro é o da evidência. A gente muitas vezes busca fazer uma separação, uma distinção entre esses dois institutos, mas a gente vai perceber que há um ponto em comum na tutela de urgência e evidência, e haverá um plus tão somente que irá diferenciá-las. Então a gente vai encontrar no regime das tutelas de urgência os seus requisitos no artigo 300. Então esses requisitos serão cumulativos. E quais são? Olha lá o artigo 300. Primeiro, que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Isso significa, sem direito provável, não haverá tutela provisória. Essa antecipação do efeito da tutela definitiva pretendida ou a concessão de uma medida de natureza cautelar para colocar aquele direito a salvo. Então, a premissa indissociável, o juiz terá que valorar a probabilidade do direito material em favor daquele que reivindica as tutelas provisórias. Em regra, quem vai reivindicar uma tutela provisória é o autor, mas não há nenhum impedimento que o réu formule um pedido dessa natureza, notadamente quando ele também exerce um direito de ação no curso dessa relação processual por meio de uma reconvenção. Então, primeiro elemento, o juiz terá que verificar se daquela narrativa fática há uma aparência do direito em favor da parte autora. É o que a gente utilizava, a expressão que a gente utilizava muito na vigência do Código de 73, a aparência do bom direito, a verossimilhança da alegação fática pautada em um direito que protege, ainda que numa análise superficial, o interesse da parte numa situação como aquela que está narrada. Mas a tutela de urgência, o elemento mais marcante dela, e não que eu esteja desprezando que há necessidade de que haja uma probabilidade do direito, ainda que nessa cognição sumária e superficial, mas o ponto mais relevante da tutela de urgência é o perigo na demora. Então, a característica essencial que vai motivar a parte a formular uma tutela provisória de urgência, como o próprio nome já revela, é a urgência da medida, ou seja, ela não pode aguardar o fim do processo para ser concedida. E aí o código, ele abandonou aquela ideia de fazer uma distinção para fins de tutela de urgência se o requisito da urgência está ligado a uma tutela antecipada ou a uma medida cautelar. Ele diz que ele traz, e eu entendo com muito acerto, tira o formalismo e diz, olha, esse perigo na demora, tanto pode ser o perigo de dano ao próprio direito material ou um risco ao resultado útil do processo, que é um fundamento de urgência muito corriqueiro que a gente vai invocar para a concessão das medidas de natureza cautelar. Então, esses dois requisitos são necessários, mas em situações, olhando os casos concretos, muitas vezes o juiz tem uma precariedade da probabilidade do direito, mas tem uma elevada urgência. Então, numa ponderação desse valor, em algumas situações, nós seremos conduzidos a conceder essas tutelas, ainda que haja uma fragilidade, muitas vezes, probatória para o juiz se fincar sobre a probabilidade de um direito, ele precisa ter fatos que guardem verossimilhança. Então, ainda que a precariedade dessa prova desse fato se revele, em alguma circunstância, o foco maior
que vai justificar é a análise da urgência. E o juiz poderá conceder essa tutela com essa natureza precária da probabilidade do direito pela falta documental, por uma razão também protetiva que o sistema traz para ele, que é a possibilidade dele modificar ou rever essa decisão a qualquer tempo. Então, surgindo um fato novo, se a parte que provoca induz o juiz a uma interpretação equivocada dos fatos, omitindo documentos ou circunstâncias relevantes, o próprio código diz: a natureza precária dessa decisão permite que ele reveja, modifique ou revogue essa decisão a qualquer tempo ao tomar conhecimento desses fatos novos que não foram levados ao conhecimento dele no momento em que ele proferiu. Então é sempre um juízo de probabilidade que ainda não conhece na integridade todas as alegações e todas as provas. Há um requisito negativo que vai concorrer. Então, além de ter um direito provável e um perigo na demora, o juiz também terá que valorar e evitar a concessão de tutelas provisórias de urgência quando essa tutela for de natureza antecipada, ou seja, ela vai antecipar o efeito do pedido principal deduzido pela parte, se a concessão da antecipação desse efeito gerar um perigo de irreversibilidade dos efeitos dessa decisão, porque isso atentaria quanto à precariedade da decisão. A precariedade significa que ela pode ser revista ou modificada a qualquer tempo. Se eu não posso modificá-la ou revertê-la no futuro, então o ideal é que o juiz não conceda, que ele aguarde o processo estar maduro para uma solução definitiva. Óbvio que isso é no plano legal, no plano do nosso dia a dia, que nos interessa muito a reflexão, olhando os nossos contextos do dia a dia, muitas vezes nós teremos que invocar a proporcionalidade, princípio constitucional, para dizer, ainda que se revele irreversível o efeito, isso terá que se converter em perdas e danos, tendo em vista que não há como não conferir essa tutela nesse momento, assumindo o risco da irreversibilidade, sob pena do perecimento integral do direito e a perda do objeto, da razão da existência daquele processo. Então, eu digo que no dia a dia o que vai exigir de nós, enquanto julgadores, enquanto quem vai auxiliar o juiz, é o bom senso. Eu digo assim, uma qualidade essencial do juiz numa situação dessa é o bom senso, é olhar onde irá causar menos dano, conceder uma tutela irreversível ou deixar de concedê-la e o direito eventualmente perecer e a tutela definitiva já não poder gerar nenhum efeito prático. Então, se a parte está com risco iminente de morte, então, numa situação como essa, ainda que a concessão da tutela exija uma medida irreversível, por exemplo, uma amputação, autorização para a realização de um procedimento cirúrgico que vai levar a uma amputação ou alteração física irreversível, o juiz terá que ponderar todos esses interesses em jogo e, numa proporcionalidade, relativizar, em algumas circunstâncias, o parágrafo terceiro. Em outras, não. Ele poderá utilizar, em matéria de direito patrimonial, muitas vezes, o parágrafo terceiro para dizer, em face da irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso concedida, deixa de concedê-la, deixando a solução efetivamente para uma tutela definitiva. Então, como eu falei, fechando essa reflexão, é bom senso numa situação como essa. Quando a gente olha agora para as tutelas de evidência, veja que elas não são dissociadas quanto ao fundamento da tutela de urgência. Digo isso porque, se a gente olhar lá, requisitos da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo na demora. Na tutela de evidência, nós vamos encontrar o primeiro requisito da mesma forma, probabilidade do direito. Só que essa probabilidade do direito está enumerada em 4 situações jurídicas em que o Código reconhece uma extrema probabilidade ou adota essa tutela provisória como uma medida sancionatória contra um comportamento da parte contrária que foge ao dever de boa-fé processual. Então, quando a gente vai para o 311, as tutelas de evidência estão ali concentradas nas disposições do artigo 311, seus incisos e o parágrafo único. O que ela diz? Olha lá, a tutela de evidência será concedida
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que é o segundo requisito da tutela provisória de urgência. Veja, ele não fala nada sobre a probabilidade do direito e não fala intencionalmente, porque ele vai colocar agora 4 situações que ele reconhece uma elevada probabilidade do direito, que autoriza a concessão da tutela baseada em uma cognição silmária, sem que haja perigo na demora. É para coibir um comportamento da parte contrária que não revela uma seriedade quanto às divergências na solução jurídica do tema, ou porque a situação jurídica revela extrema probabilidade de que aquilo que a parte pretende efetivamente lhe seja concedida. E quais são, já dessas 4 situações? Primeira, essa aqui é o que a gente chama de tutela de evidência sancionadora. Então, olha lá, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. O abuso de direito de defesa é um comportamento ilícito da parte ré. Então, ela vem como uma sanção a esse comportamento ilícito ou também um manifesto propósito protelatório da parte, porque viola também um princípio, o princípio da cooperação, que todos devem cooperar para uma solução de mérito que seja justa e efetiva e que o processo tenha uma duração razoável. Então, na interpretação conjugada de todos esses princípios, a gente enxerga que se não há uma defesa séria, isso aponta de que o direito da parte autora é extremamente provável. Agora, a gente precisa olhar que essa situação do inciso 1 só poderá ficar caracterizada no processo após o exercício do contraditório. Então, são tutelas incompatíveis com decisões liminares. Primeiro, a gente terá que instaurar o contraditório, oportunizar a defesa, aí a valorar objetivamente o comportamento da parte ré ao se defender, ao apresentar essa defesa, ou nas condutas processuais subsequentes, se ela tem um cunho protelatório ou se ela tem um cunho verdadeiro de atuar com seriedade na relação processual, e a parte autora poderá, em regra, provocar essa tutela de evidência. No nosso dia a dia, se a gente olhar, são muitos raros os casos de tutela de evidência. O nosso dia a dia ele está muito centrado, muito relacionado às tutelas provisórias de urgência, seja pela inabilidade dos advogados de utilizar desse instrumento, seja também porque a própria dinâmica do desenvolvimento da relação processual, em alguma medida, ela não é muito favorável aos pedidos de tutela de evidência, porque muitas vezes quando há uma defesa que é meramente protelatória ou está caracterizada ali o abuso do direito de defesa, nessas situações, em geral, a gente nem vai entrar no campo, na seara das tutelas provisórias, que são processos que caminham ou já estão muitas vezes até prontos para uma tutela definitiva por meio de uma sentença ou uma decisão interlocutória de mérito. Segunda situação das tutelas de evidência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Então, em regra, a parte que vai alegar, ela traz uma prova documental do fato e aquele fato é essencialmente documental. O exemplo mais claro do nosso dia a dia quanto a isso são os negócios jurídicos, em especial os contratos. Então, os contratos geralmente estão formalizados em documentos escritos e aquele contrato é a prova substancial sobre a abordagem fática do tema. E houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Olha que interessante. O sistema dos precedentes obrigatórios, ele traz uma situação jurídica bastante clara. Os fatos estão provados e o pedido está alinhado à tese firmada no recurso especial repetitivo, no recurso extraordinário repetitivo ou em uma súmula vinculante do Supremo. Então, o juiz tem esse precedente como obrigatório a seguir. Se o pedido está formulado nesse sentido, então o direito ele ganha uma extrema evidência, uma extrema probabilidade. Então, numa situação dessa, ainda que seja na análise da petição inicial, que é no momento do processo que a gente está aqui no curso, que é a análise da petição inicial, essa tutela provisória pode vir em qualquer peça, mas a mais frequente, a mais corriqueira do nosso dia a dia é que ela seja incorporada na própria petição inicial. Então, numa situação
como essa, veja, ainda que não seja uma tutela de urgência, na de evidência também ela poderá ser requerida junto com a petição inicial e o juiz, consequentemente, poderá deferir essa tutela liminarmente. Próxima situação que também assegura ao juiz a possibilidade de conceder essa tutela de evidência em caráter liminar, ou seja, no limiar da relação processual, logo que ela se inaugura. Então, olha aí. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Quando eu dou aula sobre isso aqui, muitos alunos falam: que redação complexa, professor, explica isso aí. Para a gente clarear bastante a mente, eu digo o seguinte: lembra da ação de depósito lá do Código de 73? Para quem não lembra, eu vou explicar. Quando a gente tem um contrato típico de depósito escrito e a parte ela não entrega, ela notificada, ela não entrega esse bem, lá a gente tinha a possibilidade do juiz conceder uma liminar para busca, apreensão e entrega imediata desse bem que está custodiado nas mãos desse depositário que se recusa a entregar a coisa que lhe foi confiada. Exatamente para essa situação. Se a gente olhar o Código de 2015, ele não traz mais nos procedimentos especiais a ação de depósito. Ele substitui aquela ação de rito especial com a adequação dela ao rito comum, mas garantindo uma tutela de evidência. Veja que aqui não se está exigindo que a parte prove o perigo na demora. Não há nada, nenhuma correlação com perigo na demora. É tão somente um direito extremamente provado, porque pautado nesse contrato de depósito documentado e o objeto custodiado não foi entregue. Então, numa situação como essa, o juiz poderá conferir uma decisão antecipatória, determinando a entrega imediata do bem ao autor, sob pena, inclusive, de combinação de multa pelo atraso na entrega. Ele vai fixar o prazo para a entrega desse bem, se vai ser imediato ou ele vai conceder um prazo, e vai combinar a multa como uma medida coercitiva para assegurar a executividade dessa decisão. E por fim, a gente chega aí no inciso 4º, que é quando a petição inicial ela está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Cuidado com esse inciso. Veja, o autor alegou e trouxe prova documental suficiente com a petição inicial. O réu, ao contestar, ele não trouxe prova razoável. Mas há algo aqui subentendido que a gente não vai poder negligenciar. É característica para a concessão da tutela provisória que haja uma probabilidade do direito. Então, acresça aqui na interpretação. E desde que o direito se revele provável, porque ainda que os fatos fiquem incontroversos ou fiquem provados na forma apresentada pela parte autora, se não há pelo direito à proteção da consequência jurídica por ele postulada, o direito não assegura, por óbvio, pela falta de probabilidade desse direito, o juiz não vai conceder essa tutela de evidência, ainda que a gente esteja numa situação como essa narrada no inciso 4º. E o parágrafo único aí para a gente fechar esse tema, ele coloca, só reforça o que eu já disse, que as tutelas de evidência só serão compatíveis com decisões liminares nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3, como a gente viu, tese firmada em caso repetitivo com prova documental dos fatos ou prova de contrato de depósito com resistência do depositário de entregar esse bem. Gente, e com isso a gente encerra esse primeiro bloco, sem, por óbvio, encerrar o tema tutela provisória, e a gente retoma no bloco seguinte para falar um pouco sobre agora a natureza, quanto à natureza. Essas tutelas poderão ser tutelas de natureza antecipada ou tutelas de natureza cautelar. Mas isso aí é tema para a gente conversar na sequência.